Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, boa noite, Paraná, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite, Brasil. Boa noite, coisa boa. Andou chovendo esses dias, né? Ah, sim, para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Foi bom. Aqui no sul estava muito seco, como o resto do país, mas essa chuva aí, abençoada, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quando tomo água aqui, eu sempre digo santa água. Santa água. Né? Está se tornando um produto caro e difícil, hein? É. Que a humanidade está sentindo falta da água doce. Já houve guerras no mundo afora, lá para séculos atrás, por causa de água, né? E olha que 2/3 do globo terrestre é formado por água. Por água. Mesmo assim, as cidades, os estados, os países estão sentindo falta da água. Sabe que eu admiro Israel. Israel conseguiu dessenalizar, tirar o sal da água. Que coisa fantástica, né? Fantástico. Mas não é, eu acho que não é só tirar o sal, é também limpar a água do mar, porque o que tem de... Você imaginou quanta guerra, quanto cadáver foi para a fundo do mar? Quanto navio destroçado? Mas lá eles têm que fazer isso porque não tem possibilidade de água. Não tem. Água doce, só água salgada. E o processo de tirar o sal da água e transformar ela em água potável é muito caro, caríssimo. É porque eles não têm outra alternativa. Então eles bancam. Agora, aqui no Brasil seria uma aberração. Com a água que nós temos, com a quantidade de água, fazer um investimento bilionário, porque não vai resultar em nada aquilo lá. Nós não precisamos desse serviço. Esse dinheiro nós podemos usar e canalizar para saneamento básico, outras coisas. Educação. Saúde, isso, essas coisas. É isso aí. Doutor Viana, deve ser capa de todas as revistas o caso dessa menina de 10 anos do Espírito Santo, que foi estuprada por um tio de 33 anos e ela morava com os avós, né? E todo mundo já sabe, né? E a partir dos 6 anos ele violentava a menina e agora com 10 apareceu grávida já de quase 5 meses. E a menina não queria, com inteira razão não queria ter filho e pediu para dar um jeito, chorava todo dia e tal. E apareceu o pessoal de Pernambuco que topou. Salvá-la desse drama. É uma situação muito trágica, traumatizante para todo o país, o Brasil inteiro. Apesar de que as notícias sempre mostram que estupro e abuso de menor, de criança, é uma coisa que faz parte do cotidiano. É uma aberração que faz parte do cotidiano. Mas um caso como esse choca ainda mais o impacto. Por quê? Porque se tratava de uma menina que começou a ser abusada aos 6 anos de idade, pelo tio, dentro de casa. Ela já estava com 10 anos, está com 10 anos, sentiu contração, foi para o hospital e viu que e descobriram que ela estava grávida. Aí o hospital se recusou, apesar de ter autorização legal e judicial para o aborto, que é aborto vítima de estupro é autorizado. Apesar disso, de todas as condições, e ser necessário, fora ser vítima do estupro, a gravidez ser decorrente do estupro, ela com 10 anos corria risco de vida, porque ela não tem o ventre preparado, nem o corpo preparado para ter uma criança. Então o médico ainda disse que ela corria risco de vida. Então ela tem duplo motivo. Uma, que a lei permite o aborto, a interrupção da gravidez quando vítima de estupro, e outra que é com relação a risco da saúde da mãe. Bom, apesar disso, o hospital, por questões religiosas, não permitiu. Assim como aqui em Londrina, já teve casos aqui que ordem judicial para aborto e os hospitais aqui não fazem. Ou porque são católicos ou porque são evangélicos. Não faz. Se você não tiver uma clínica particular para pagar particular, não faz. O SUS paga, se for o caso. O SUS paga.
Mas aqui em Londrina o hospital universitário não faz. Não faz. Não. Porque os médicos se recusam a fazer por questões religiosas. Às vezes eles falam que é porque a família não vai saber entender. O hospital está autorizado, porque o SUS credenciou os hospitais, principalmente os hospitais de referência, como é o HU, a fazer. Mas a equipe médica sempre não faz. O que é uma outra violência contra aquela menina. Ou contra qualquer mulher que é vítima de estupro. O Hospital de Vitória alegou que não tinha condições técnicas. Não, Imagina sim, eles não falam que é por questões religiosas ou por questões sentimentais, eles falam... Sofreram pressão também. Não faz. Não é só lá em Vitória, aqui em Londrina não faz. Aqui a rede hospitalar ou é católica ou é evangélica, não tem chance de fazer, não tem. Então, para o povo não tem. Agora, lógico, para quem tem dinheiro, para a elite, a filha do bacana, essa vai na clínica particular e faz. E paga e acabou. Faz, sem autorização judicial, sem ser vítima de estupro. Faz porque saiu com o namorado, ou saiu com alguém, ficou grávida, não sabe nem quem é o pai, sei lá o que, a mãe não quer, o pai não quer, e vai lá e tira. Entendeu? E essa menina, coitada, teve que ir embora para Recife, ajeitar no hospital em Recife, que fez o aborto. E sofreu, além de sofrer todo esse trauma, ela ainda sofre com essa líder extremista, Sarah Geromini, que usa o pseudônimo de Sarah Winter, e que postou nas redes sociais que a população tinha que ir lá na porta do hospital, deu o nome do hospital, o nome da menina, aonde ela estava, a cidade que ela estava, que era para o povo ir lá e invadir o hospital e impedir que se fizesse o aborto da menina. E foram lá? Foram, cercaram, não deixaram o diretor entrar, foi preciso intervenção policial. É verdade. Esta Sarah, que estava usando o nome de Sarah Winter, e as emissoras de TV resolveram botar o nome dela, porque Sarah Winter é o nome de uma espiã inglesa, né? É isso, é uma espiã inglesa que trabalhava para o nazismo. Para o nazismo. Então, e ela é agente pública, porque ela é funcionária do Ministério da Cultura, agora. Atualmente. Então, ela já foi ex-assessora da ministra Damares, veja, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela era assessora desse ministério. Veja só. E agora é assessora do Ministério da Cultura. Da Cultura, está lá. Pois é. E é esse tipo de gente assim que faz com que joga a população, escrachou com a coitada da menina, escrachou com os médicos, escrachou com tudo, para fazer política. Sim. Porque ela não faz isso por questão religiosa ou ideológica, nada. Por questões políticas. E o pior, o mais estarrecedor de tudo é que ela tem não sei quantos mil seguidores. Uma coisa impressionante. Sem dúvida alguma. Ela postou em poucas horas, o grupo em Recife se reuniu e invadiu o hospital e fez aquela baixaria toda. Isso aí. Agora, eu prestei atenção ontem nas igrejas, eu procurei as igrejas todas na TV. As católicas, as evangélicas e até a igreja, até o pessoal da LBV. Mas eu só consegui ver os padres que estavam rezando missa em 3 emissoras. E eles, os 3 contra, dizendo que para salvar a vida dela tiveram que, aspas, assassinar uma outra vida, que é a da criança, que já tinha 5 meses, 22 dias e tal. E aí os médicos ficaram naquela de se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, é isso? É isso, né? Agora, o médico teve que tomar uma decisão, a menina não queria dar sequência à gravidez, que ela nunca quis, né? Violentada. Nem poderia. Ela estava correndo risco de vida. Uma criança de 10 anos, gente, não é que ela, como uma mulher adulta, que resolve por si só fazer o aborto. Não é isso. Ela foi vítima de abuso sexual, de estupro.
ela já sofreu durante 4 anos esse abuso, que é uma violência numa criança. Outra coisa, cadê a avó, que morava junto e nunca via isso? A avó e o avô, por 4 anos. Que é isso? Fecharam os olhos, protegeram o filho deles, com certeza. Tem que ser investigado. E cadê o pai e a mãe desta menina? Pois é. Que não apareceu, ninguém falou nem o nome. Coitada da menina, está sendo violentada em todos os aspectos. Você não acha que agora ela deveria ser... Cadê o Conselho Tutelar de Vitória? É lá perto de Vitória. Eu espero que não apareceu. Ninguém chamou alguém. Não teve um vizinho para dizer isso? Não. Você acha que alguém da comunidade, um bairro onde ela mora, não sabia? Porque uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, você convivendo com ela ali, na escola, no bairro, na vizinhança, você não percebe? Percebe. É possível que não perceba. Outra coisa, 5 meses de gravidez já está vomitando. Já está vomitando, não quer saber de nada. Essa menina foi abusada de todos os aspectos. Pela família, pelas autoridades, depois pelos médicos, pelo aquele hospital nojento que não quis fazer o aborto. Exatamente. Depois teve que sofrer essas consequências daquele tumulto no hospital onde ela foi e vai ficar marcada para o resto da vida. E ainda assim, veja bem, o pior, isso não terminou aí, porque ela vai ser ponto de referência como a mãe assassina. Vai falar, aquela menina lá, ó, que está lá, tá vendo aquela lá, a carinha dela lá, ela matou o filho dela. Vai sofrer mais essa ainda. Vai sofrer mais essa ainda. Você sabe que, aí eu me lembro de Jesus que fez vários milagres e tomou várias decisões. Quando os caras iam apedrejar a prostituta, ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso é só para Jesus Cristo responder. Como é que faz Jesus? Deixa a menina violentada, sofrendo isso tudo, ou salva a menina e tira a criança, que está com 5 meses ainda? O que será que ele responderia? Que será? Difícil. Ele ia ter que fazer um baita do milagre. Jesus era um sábio, né? Porque é um sábio. Eu gostaria, juro que eu gostaria que ele dissesse isso. Não, porque tudo que ele respondeu, ele respondeu com muita sabedoria e inteligência. Muita. Não tem uma frase fora do eixo. Não. E ele responderia com sabedoria isso, não? Não sei o que ele falaria. Não sei o que ele falaria. Mas ele teria uma resposta apropriada para isso. Sem dúvida alguma. Mas, de qualquer forma, todos aqueles que vão contra a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos está praticando uma violência contra essa menina. Eu concordo com você, assina embaixo. Né? É igual aqueles que são a favor da tortura. Todo mundo que é a favor da tortura é a favor da tortura que Jesus sofreu. Que ele sofreu isso para que a gente não sofresse. Então, se você apoiar a tortura, você está apoiando o massacre que fizeram com Jesus. É isso. Doutor Viana, muito obrigado. Obrigado. Um abraço grande, boa semana. Boa noite, Brasil. Muito obrigado. Daqui a pouquinho voltamos com o Almir Rockenbach, que nos visitou depois de alguns meses, né? Ele que ficou 4 anos trabalhando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso.
Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Estamos de volta, meus amigos, recebendo com grande prazer o nosso professor Almir Hockenbach, que nos dá a alegria da visita. Boa noite, Almir. Boa noite, Militão. É um prazer estar de volta aqui e eu tenho muita satisfação de sempre ceder aí entrevistas com você, porque você nos permite sempre que sejamos absolutamente abertos. É um programa sem censura, né? Sem censura é bom, né? Isso aí, Almir. Almir, você trabalhou aí durante alguns anos em Campo Grande. Sim, 4 anos. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É muito diferente daqui, da região nossa lá? É um pouco diferente. É um pouco diferente. Eu vejo que o povo de Londrina é mais participativo do que o povo de Campo Grande. Notadamente, as pessoas em Campo Grande, eles são ligados muito à atividade do agronegócio. E, portanto, ligados ao campo, né? A participação deles nas atividades sociais não é tão intensa como é aqui em Londrina. Agora você está em Londrina, veio rever os amigos. Sim. Você vai fixar residência em São Paulo? São Paulo. Eu devo ir para São Paulo. Eu tenho que ficar perto da filha e da neta, né? Da neta, né? Vou lamber a cria. Família, tá certo, é isso aí. Doutor Almir, a economia brasileira, como é que vamos ficar? Como é que vamos... Qual é a saída para esses problemas todos que vamos enfrentar, possivelmente aí com um déficit gigante? Militão, eu vejo assim. Se nós continuarmos procurando construir uma saída via mercado e continuar permitindo a especulação financeira, eu acho que essa saída vai ser dramática, vai ser demorada. Nós temos que ter coragem de buscar e de construir uma nova saída que não é essa muito tradicional. Eu defendo a ideia, pelo nível de endividamento público que chegou, ou seja, estamos aí chegando o ano que vem a 100% do PIB, então estou falando de uma dívida em torno de 7 trilhões e 100 bilhões de reais. É muito grande essa dívida. Todos os entes federados, e aí municípios, estados e União, eles estão encalacrados nessa dívida. Não têm condições de participar ativamente nos investimentos público-privados, nas parcerias. Eles não têm, eles ficam tentando, mas o setor privado também não vem, porque você tem um risco Brasil e isso gera muita desconfiança para o investidor privado. Ele está desconfiado. Além do mais, o Brasil não tem segurança jurídica e está falido. O Brasil foi para o buraco, faliu. Como que nós vamos recuperar isso? Eu só vejo uma saída: emitir dinheiro e fazer programas de retirada do endividamento a partir daqueles estados que menos devem, evoluindo para o estado que deve mais. Lá atrás, muitas vezes eu estive aqui falando desse projeto. Sim. E ainda enxergava a possibilidade da gente resolver o problema do endividamento a partir da securitização dos recebíveis, ou seja, dos créditos do setor público, securitizar esses recebíveis no Tesouro Nacional ao valor de face. Aí nós encontramos um dinheiro suficiente para pagar esse endividamento, num prazo programa de 5 anos. Era o que eu defendia. Hoje, pelo valor da dívida que nós temos, 7 trilhões de reais, nós não temos mais essa condição de salvar o Brasil por esse processo de securitização. É necessário emitir dinheiro. E será necessário também retirar uma parte das nossas reservas que estão depositadas lá fora e fazer o grande acordo com os senhores governadores, pagando o que a União deve a eles da Lei Candir. E deve muito? Deve bastante, deve bastante. Porque o que é essa Lei Candir? Lá atrás, o Brasil precisava fazer exportações e ele estava com pouca competitividade. A grande demanda do exterior era por produtos do agronegócio, que sofria tributações. Aí resolveu-se retirar esses tributos e houve, ao tempo da Lei Candir, um compromisso da União de fazer a compensação das perdas de arrecadação pela isenção aos estados. Sim. A União nunca pagou. Nunca pagou. É só isso. Quer dizer, o imposto
que a União arrecada com exportação só fica para ela. Só. O Estado e o município, que arruma estrada... Não tem. Daí você tem uma certa transferência de verbas, né, de recursos federais em transferência, mas sempre menor do que o necessário, né? E quando você olha para os valores arrecadados de tributos federais, estado por estado, o que você verifica é que a arrecadação é muito maior do que a União devolve. Ele sempre arrecada mais do que ele devolve. Essas compensações são aquém das necessidades dos estados, que são os grandes contribuintes na arrecadação, inclusive de impostos federais. Essa dívida de 7 trilhões e 200 bilhões... 7,100, 7,200, que vai chegar ao final de 2022. O atual governo herdou alguma coisa do passado? Sim. Temer, da Dilma? Sim, a dívida vem crescendo, né? Vem crescendo. O menor endividamento era ainda antes do Fernando Henrique assumir a dívida. No governo Fernando Henrique, em relação ao endividamento do governo anterior, ele cresceu em 110%. E não podemos nos esquecer que ainda fez privatizações, né? Fez. Ele jogou o patrimônio público fora, porque vendeu barato. Né? Vendeu muita coisa. Jogou fora. O Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique. E hoje estão falando em fazer privatização de novo, Militão. Não é possível. Não é hora de fazer isso. Eu estou com uma taxa de câmbio de 5,40. Eu preciso de R$ 5,40 para comprar $1. Então, se eu for vender o patrimônio, eu tenho que, as empresas privadas, eu tenho que verificar que o Brasil, para quem vende fora e tem dólar, ficou muito barato. Ficou barato, né? Não é? É menos de 20% para eles. Por exemplo, o Paulo Guedes quer vender o Banco do Brasil. Eu acho que não deve. Nós temos que salvar o setor público, porque ele fala o seguinte, o que o Fernando Henrique dizia? Eu vou privatizar para reduzir a dívida pública. Essa foi a grande promessa. Foi. Ele privatizou, jogou o patrimônio fora e a dívida pública aumentou. Aumentou. Quer dizer, dobrou. Então, o programa de privatização, pela avaliação que o governo Fernando Henrique fez, no cômputo geral, foi uma engana que eu gosto. Foi isso. É isso que ele fez com nós. É isso aí. Agora, eles estão falando em privatizar também, querem privatizar a Eletrobras, né? E querem privatizar mais uma coisa lá. Veja bem, vamos falar sobre setor elétrico. Setor elétrico. Fizeram privatizações das distribuidoras. Sim. A grande alegação das privatizações é que precisava de capital para melhorar os investimentos nas linhas de distribuição de energia. Eu acho que esse investimento foi muito pequeno. As privatizações já estão mais ou menos vencidas. Entre 30 e 35 anos elas vencem e têm que retornar para os respectivos estados. O que os estados precisam tomar muito cuidado a partir das suas agências reguladoras é que esse patrimônio que retorna esteja bem conservado. Eu não estou vendo isso. E quando chegar no final do prazo que eles terão que desenvolver, duas coisas vão acontecer. Primeiro, uma ação dessas empresas querendo que a privatização, a concessão continue. Esse é um ponto. E o outro ponto vai ser a tentativa dos governadores que vão privatizar isso para fazer o grande acerto com esses investidores. Querem privatizar os Correios? Eu aí não vejo muito problema, porque eu acho que o Correio brasileiro, nos últimos 10 anos, ele foi extremamente destruído, né? Você tem uma deficiência danada, tem um custo elevadíssimo, né? E Correios eu não vejo muito problema, porque é uma prestação apenas uma prestação de serviço. Agora, tem lá um endividamento importante com os seus funcionários, né? Tem. Essa dívida trabalhista dos Correios, num processo de privatização, tem que se fazer um grande acerto. Importante saber o seguinte, vender os Correios, sim, a que preço? Para quem? Para quem? Então você tem que ter uma modelagem, de privatização que ofereça segurança para nós. Essas modelagens no setor elétrico não aconteceu. Eu não vejo. Porque a energia foi lá em cima, né? Foi. Subiu muito. Cada vez sobe mais. É sempre o consumidor que paga essas coisas. Você é a favor de... Eu publiquei na Folha, fiz uma entrevista com você,
e por sinal repercutiu muito, você disse, o jeito vai ser emitir emissão de dinheiro. Emissão de dinheiro. Emissão de dinheiro. O que você tem contra hoje? Você tem algumas pessoas ligadas a algumas teorias econômicas que diz que quando você emite dinheiro, inflaciona. Espera aí, vamos pensar. Emissão de dinheiro, quando você joga no mercado, por jogar no mercado, certamente você pode elevar a demanda, o consumo. Se a produção não acompanhar, você vai ter mais gente comprando do que produto sendo oferecido. Isso aumenta preço. É verdade. Só que o que eu estou colocando como pagamento da dívida, emissão para pagar dívida, ele tem um destino certo, que é o pagamento da dívida. Se eu não pagar a dívida, o que eu tenho hoje? Eu tenho que pagar juros, eu tenho que renegociar juros, em torno de 360 bilhões de reais ao final desse ano, e tenho um déficit primário nas contas públicas de mais ou menos 810, 820 bilhões. Eu vou somar essas duas coisas. 1 bilhão e 100 de novas dívidas a serem contratadas, que é igual juros devidos e não pagos, mais esse rombo nas contas públicas, mais 800, 1 e 100. 1 trilhão e 100 bilhões, que eu vou encostar em algum fundo de investimento para ver se eu consigo vender títulos da dívida pública a um juro que eu não sei ainda quanto que vai ser aceito pelos investidores, para eu colocar esse dinheiro para pagar um rombo do ano anterior. É isso que acontece. Então todo mundo diz que pagar esse ano o rombo do ano anterior não inflaciona, mas eu estou buscando dinheiro no mercado, 1 em 100. O programa que eu estou defendendo precisa de 800 bilhões num prazo programa de hoje 3 anos e meio para pagar a dívida de todos os estados e municípios. É menos do que essa dívida. Só que eu não vou destinar isso para o mercado. A ideia é que eu pague a dívida e monte programas de parceria público-privada com participação dos estados que antes não tinham condição nenhuma de investimento e na medida que você liquidou a sua dívida, ele passa a ter. Essa é a ideia do programa. Além do mais, tem a grande possibilidade aí de se você fazer um acordo que o governo tenta há 10 anos e não consegue, que é o Pacto Federativo. Porque quando você chama os governadores para fazer o Pacto Federativo, o que o governo federal põe na mesa são programas que prejudicam ainda mais a receita dos estados e dos municípios. Isso sempre acontece. É isso que está acontecendo. Quer dizer, os governadores vão concordar com isso? Nunca. Nunca. Muito bem, vamos para o intervalo, já voltamos mais um pouquinho com o Almir Hockenbach. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Estamos de volta com o professor Almir Hockenbach para os nossos telespectadores de Londrina, do Paraná, do Rio, de Belo Horizonte e de Brasília. Almir, estamos de volta. Só diz uma coisa para mim antes da gente entrar aí na reforma tributária e já entrando. O Bolsonaro, quando assumiu, ainda como promessa de campanha, disse que quem entendia de política era ele e quem entendia de economia era o professor Paulo Guedes.
E se o Paulo Guedes sai? Porque agora, volta e meia, estão dizendo que, olha, as coisas estão não sei o quê, estão fritando não sei quem. Tem substituto já? À altura? Ou vão procurar? Militão, eu acho que ainda não. Ainda não. Ainda não. Por quê? O Paulo Guedes, ele vem do mercado financeiro. Sim. Ele é banqueiro. Ele é banqueiro juramentado. Né? Sem dúvida. Ele desenvolveu um projeto, vamos dizer, e apresentou um projeto na linha de reestabelecer a dívida pública num nível aceitável, sustentável, mas nunca pensou em diminuir, em zerar isso. Por essa razão, na medida em que ele não quer zerar a dívida e também não deseja construir a chamada poupança pública compulsória, que você faz isso a partir da liquidação da dívida, eu tenho alguma contrariedade em relação a ele. Eu falo de emissão de moeda, eu falo de securitização dos recebíveis há pelo menos 15 anos. Mais ou menos isso. Então eu acho que é uma tese muito forte, que contraria muitos interesses, né? Quem são os adversários dessa tese? Os banqueiros. Os banqueiros. Claro. Eles não querem saber disso. E outras instituições, inclusive religiosas. Também. Que têm a facilidade de comprar títulos do Tesouro com boa remuneração, não precisa nem trabalhar. Eu vou na outra direção. Se o Paulo Guedes sair, eu acho que o programa dele vai a pique. E quem quer que o programa dele vá a pique hoje? É o Centrão. Então ele vai ter um enfrentamento político bastante forte a partir dessa ação do Centrão, que já garantiu ao presidente algum apoio no Congresso Nacional que impossibilite o impeachment. Já garantiu. Essa é a ação. Agora, o Paulo Guedes fica, ainda que corra o risco de um impeachment do presidente? Acho que não. Acho que não. Não é aceitável isso. Não. Então a possibilidade dele pedir o chapéu ou tirarem o chapéu dele nos próximos 90 dias é bastante forte. Almir, só mais uma coisinha. A poupança popular, que também baixou, tá, não sei quanto, o povo ainda, muitas pessoas ainda mantêm o dinheiro na poupança. Sim. E outros tiraram. Por causa de uma coisa chamada segurança, né? Então você tem aquele que não tem muito para onde ir, quer ter a segurança e não interessa se vai receber 2% ao ano, 1%, ou 2% ou 3%. Ele fica ali, quietinho. Deixa guardado o dinheiro. Deixa guardado o dinheiro. Medo até de passar ladrão na casa dele e roubá-lo. Fica ali. A outra parte desses poupadores que têm necessidade de uma remuneração maior, esse dinheiro está sendo hoje carreado para o mercado de ações. Eu acho que o mercado de ações vai ser uma coisa bastante rendável em algumas ações bem analisadas nos próximos 6 meses. Em algumas ações. Porque o que é o mercado de ações? É um grande cassino, aonde você tem uma força econômica daqui de grandes investidores que manipulam papéis. Sim. Quem estiver fora dessa análise, desses manipuladores, certamente perde dinheiro. E quem está com eles ganha muito dinheiro. O mercado de ações é assim. Você não pode estar fora, vamos dizer, desses cálculos que esses manipuladores possam fazer. Porque é um jogo, é um cassino. Quanto mais você aposta, você pode fazer compras brutais de um determinado papel. Se essa compra cresce também o valor. Cresce também o valor. De repente, o que compraram hoje, eles começam a vender. Eles já ganharam, eles começam a vender, o preço do papel abaixa. É isso. Quem paga é o povo. Almir, temos 3 minutinhos para você abordar a reforma tributária. Bom, o que você acha? Essa reforma que está aí, Militão, ela já existe há pelo menos uns 10, 12 anos que se fala em reforma tributária. Eu não acredito na possibilidade da aprovação dessa reforma, por uma razão bastante simples. Dentro do Congresso Nacional, você tem deputados e senadores que desejam reduzir a carga tributária. Essa é a ação do Congresso, essa é a manifestação do Congresso dentro do projeto. De outro lado, quando você fala em reduzir a carga tributária, diminuir impostos, você tem governadores encalacrados em dívida que não vão concordar com essa redução, porque você vai reduzir a receita dos governos estaduais e dos municípios, principalmente. Sim. Bom, quem que comanda a bancada? O comando da bancada federal é feita por governadores de estado.
Via de regra, o governador do seu estado tem o comando dos deputados federais e de 3 senadores. Ele comanda isso. E quando ele faz essas reuniões com os parlamentares e mostra o que vem acontecer de diminuição de receita com uma reforma tributária que está propondo diminuir os impostos estaduais e manter os impostos federais, na compensação não dá para acreditar. Porque quantas vezes a União tentou fazer compensação de impostos devidos a Estado e não cumpre? Há muito tempo. Então você acha que vai dar muita discussão e vai ser muito difícil? Eu acho que não há aprovação. Não há aprovação. Se você colocar antes um programa de pagamento da dívida pública e libertar ele dessa dívida, desse endividamento dos governos estaduais, então eu acho que aí existe a possibilidade da construção do Pacto Federativo para então você estabelecer as reformas que o país precisa. É por aí. É por aí. Almir Hockenbach, muito obrigado a você. Prazer enorme tê-lo aqui. Da mesma forma, então. O povo estava com saudades de você e sempre que estiver por aqui, você me telefone para a gente. Também. Será sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Almir. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição. Vamos em frente. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Agora no programa Militão e Militão, vamos conversar sobre um problema que muita gente tem e incomoda a barbaridade, que são as hemorroidas. Está conosco para falar sobre isso o médico Luiz Eduardo Sheida. Doutor Sheida, boa noite, Sheida, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcelo. E é um problema antigo, né, doutor? Não é de agora, né? A história relata a hemorroida, né? Olha, problemas que nós conhecemos que se remontam a milhares de anos antes de Cristo, não é? Quer dizer, parece que depois que o homem desceu das árvores e começou a andar em pé, ele realmente mudou a anatomia dele e essa parte, ali a parte do ânus, né, do final do intestino, sofre com isso até hoje. A hemorroida é o que exatamente? Só para... o que realmente faz isso aqui é hemorroida? Olha, em termos bem simples, a hemorroida seria uma veia que dilatou, não é? Porque na região final ali do intestino grosso, que tem o reto e o ânus, nós temos um plexo venoso, quer dizer, uma quantidade muito grande, um emaranhado, como se fosse um enovelamento de milhares de pequenas veias, pequenas artérias e veias comuns também. Essas veias, elas podem sofrer uma dilatação por várias situações que a gente pode até conversar sobre isso. E ao dilatarem, elas podem também sofrer trombose, ou seja, pode o sangue parar por ali, estufar mais ainda, sangrar, doer muito, não é? Enfim, fazer uma trombose, uma parada e vamos dizer, um endurecimento do sangue, uma solidificação do sangue dentro da veia. E isso causa a chamada trombose hemorroidária, que já é uma complicação
da simples dilatação da veia, não é? Mas a hemorroida seria então isso. A veia dilata, pode sangrar, pode doer, pode coçar, pode fazer as três coisas ao mesmo tempo, incomodando barbaridade, e pode até se transformar numa urgência médica caso ela sangre em grande quantidade. E o que causa a hemorroida? Olha... É algo que a gente come? Também. Por incrível que pareça. A hemorroida ela é causada, é claro, por uma deficiência na circulação venosa desse plexo hemorroidário que a gente chama, que são as veias que ficam em torno do ânus e em torno do reto. Mas são pessoas que já têm uma certa deficiência na circulação. Pessoas que às vezes têm varizes de perna, têm varizes no abdômen, não é? Tem facilidade, uma fragilidade, como a gente fala, das veias e uma circulação deficiente. Agora, muitas vezes isso é agravado pelo excesso de peso, a pessoa é muito fora do peso, muito obesa, ou por uma alimentação muito rica em álcool, cafeína, gordurosos, embutidos e coisas assim, que você deve já por consequência tirar quando você vai tratar. Pode ser agravado também, Marcelo, por dois fatores que são muito importantes. Excesso, a pessoa que pega muito peso. Então, um trabalhador, um ensacador, por exemplo, uma pessoa que trabalha carregando peso de qualquer outra ordem, uma pessoa que quebrou o carro e ele resolve empurrar sozinho. Às vezes ele nunca teve hemorroida, chega no consultório com hemorroida. Que coisa, uma senhora que o marido viaja e ela resolve mudar os móveis de casa sozinha para fazer uma surpresa quando o marido chegar, pode desenvolver uma hemorroida porque fez muita força empurrando. Tudo isso acaba dando a hemorroida. E às vezes, claro, fazendo muita força para evacuar, para soltar o intestino. Então, uma pessoa que tem o intestino preso também é quase que um convidado a ter uma hemorroida. E o que fazer, Sheida? Tem que operar? Essa eu acho que as pessoas acham que tem que operar para curar, para tratar a hemorroida, né? Quase todo mundo chega no consultório achando que aquilo vai terminar na cirurgia. Mas nem sempre, Marcelo. Eu diria para você que até no meu consultório, no dia a dia, eu sou proctologista também, não é? Além de fazer gastro, fazer fígado, faço proctologia. A minoria, extrema minoria. No último ano e meio eu não mandei ninguém para cirurgia. Mas como é que conserta isso? Conserta, claro, fazendo o contrário dessas coisas que eu acabei de dizer que levam à hemorroida. E depois tem os remédios. Hoje em dia, graças a Deus, a nossa indústria farmacêutica produziu já uma série de medicamentos que atenuam bastante e até curam a situação hemorroidária. O que é proibido para quem tem hemorroida, Chico? Primeiro, não tome café. Certo. Café é um problema sério. Segundo, não beba nada de álcool. Nada de álcool. Terceiro, não coma gordurosos. Às vezes você vai comer uma picanha, tira a gordura, fala, não, eu comi sem a gordura. Não, mas você esqueceu que aquela carne só é macia porque ela está cheia de gordura entremeada ali, não é? Então é bom comer, se vai comer uma carne, como uma carne menos gordurosa, mais seca, não é? Quarta coisa importante é você não comer nada embutido, porque os embutidos, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, salaminho, essas coisas têm muita substância derivados do nitrato. E isso dá uma dilatação nas veias e acaba prejudicando, inclusive, a hemorroida. Coisas assim como o abacate, por incrível que pareça, o coco, não fazem bem, porque são gordurosos. Olha, o abacate, hein? É abacate, que é uma fruta extremamente boa, importante, é uma gordura insaturada, né, que faz bem dentre todas as gorduras que nós devemos comer, mas acaba sendo isso. Os molhos prontos também não fazem bem. Esse que você compra lá no supermercado, a latinha ou a caixinha, não é bom. Esqueça, porque sempre eles têm substâncias que vão prejudicar as veias, não é? E há outras recomendações que você não pode fazer. Por exemplo, se você está com uma veia, que é uma coisa delicada, saindo para fora do ânus, não vá você fazer cocô e passar o papel higiênico. Né? Você tem que lavar aquilo com
com uma duchazinha, ou no máximo passar com muito cuidadinho um papel que seja um papel daqueles umedecidos, né? Você não pode, eu não recomendo pegar peso maior do que 20 quilos. Seja querer abraçar e pegar no colo um filho que chegou de viagem, né, que estava muito tempo ausente, chega, como eu disse, mudar móveis de lugar, ou empurrar sozinho o carro, ou pegar peso no trabalho. Não pode, em hipótese nenhuma, quando está com uma crise hemorroidária, vamos dizer, andar de bicicleta, andar de moto, que é muito comum, ou andar a cavalo. Pouca gente anda hoje, mas antigamente eu lembro que eu recomendava isso há 40 anos atrás, mas era um pessoal que chegava no consultório e amarrava o cavalo na árvore na frente do consultório ainda, né? De Londrina, nos anos 80, 70. Hoje em dia pouca gente anda a cavalo, mas moto, cavalo e bicicleta tem que tirar. Não ficar sentado muito tempo. Certo. Então esse pessoal que às vezes faz guarda de condomínio, fica na portaria, fica sentado a noite inteira, ou é guarda que fica em pé, não pode. Senta, dali meia hora tem que levantar e dar uma andadazinha para o sangue circular, ou se está em pé, senta, faça o contrário, mas não ficar na mesma posição muito tempo. Beber mais de 2 litros de água por dia é fundamental e fazer os intestinos funcionarem pelo menos a cada 2 dias. Maravilha. Dr. Scheele, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado. Deixa eu te dar uma dica. Graduação EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma o seu presente e o seu futuro. Na Unifil, você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas no mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção. Matrículas por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. Mensalidade só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a 2ª graduação ou estudou ensino médio e escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Boa noite para todos.